Buenas noches, estudiantes de la Casa Familiar Rural de Campinero del Sur. Aqui habla a ustedes tu professor de espanhol. Boa noite, alunos, alunas da Casa Familiar Rural de Campinero do Sul. Bom, queridos alunos, o nosso tema de hoje será pronomes pessoais. Você pode ver aí do lado, né, o nosso tema, pronomes pessoais. Bom, em português, pronomes pessoais. Porém, em espanhol, pronombres personales, correto? Então, a nossa aula é sobre pronomes pessoais. Bom, como eu falei para vocês, né, os pronombres personales, personal vem do pessoal e pronombre vem do latim, pronomen. O pro quer dizer em lugar de e o nomen, nome. Então, o pronombre personal é aquilo que vem no lugar do nome. Vamos ver 3 frases aí para a gente esclarecer bem o que é isso, né? Vir no lugar do nome. A primeira frase: Carlos foi ao cinema. Então, quem foi ao cinema? Eu tenho o nome, Carlos. Vamos ver a segunda aí para a gente já ir pegando. Eu posso falar Carlos foi ao cinema, como também posso dizer ele foi ao cinema. Ao usar ele é o pronome, correto? Em espanhol, o pronombre seria él fue al cine. ¿Quién fue al cine? Ele, correto? Vamos ver mais um exemplo para que a gente possa ver que o pronome ele vem no lugar do nome. Vamos ver o primeiro, o nome. Maria. Não é só Maria. Maria e José. Maria e José são magros. Correto. Qual pronome, então, eu vou usar no lugar de Maria e José? Eles são magros. Maria e José são magros, eles são magros. Veja que eu substituo o nome ou os nomes por um pronome. Em espanhol, a frase ficaria: ellos son delgados. Correto? Vamos para mais um exemplo, para que a gente possa notar, né, esse pronome, que ele vem no lugar do nome. A frase: eu e Juan trabalhamos hoje. Então, eu, a minha pessoa, e Juan trabalhamos hoje. A gente vai colocar um pronome no lugar. Vamos lá. Nós trabalhamos hoje. Correto? E em espanhol? Nosotros trabajamos hoy. Os pronomes pessoais que vamos estudar hoje são aqueles do caso do sujeito. Então, pronombre personal del caso del sujeto. Correto? Então, ele entra no lugar, né, do sujeito da oração. Quando eles são usados? Eles são usados como sujeitos de oração, são empregados normalmente antes dos verbos. Então, por exemplo, o verbo cantar, o verbo bailar. Então, em espanhol, ele está antes do verbo. O verbo é cantar, então, ella canta. E ellos bailan. Lembrando que o professor já tinha falado que a gente pode falar tanto ellos como ellos. E também podemos falar ella ou ella, correto? Então, ella canta e ellos bailan. Bom, isso é só um exemplo, correto? Vamos seguir. A gente tem o verbo aí, ó, que foi circulado, e antes do sujeito, a gente tem quem? O pronome. Então, ella canta, antes do verbo, o pronome, ellos bailan. Os pronomes pessoais no espanhol, eles são usados para indicar quem faz a ação no verbo. Vamos ver a frase. Por exemplo, como arroz. Quem faz essa ação, né? Como. Então é yo como arroz. Ou yo como arroz. Então, quando eu uso o como, já me remete ao pronome da primeira pessoa, yo, que em português seria eu como arroz. Vamos ver aí uma tabela onde mostra todos os nossos pronomes. Primeiro eu vou falar ela em português, para que a gente associe, né, o português e o espanhol. Pronomes personales. Português, singular. Eu, tu, ele, ela. Pronomes no plural. Nós, vós, eles, elas. Vamos ver então em espanhol? Primeiro, tente repetir comigo. Yo, o, yo. Segunda pessoa, tu. Igualzinho em português, com uma diferença. Tem acento.
Bom, terceira pessoa do singular. Ele, ella, usted. O usted é como se fosse o nosso você. Então a gente vai conjugar ele em terceira pessoa, porém ele pode ser aí por nós representado como também uma segunda pessoa. Vamos continuando. Agora para o plural. Nosotros. Também, diferente do português, temos daí um feminino, que seria nosotras. Em português, nós só falamos nós vamos ao baile. Pode ter mulher junto ou não. Correto? Também em espanhol, falamos nosotros vamos al baile. Correto? Porém, se tiver só mulheres, vamos falar nosotras vamos al baile. Em português não, né? Em português a gente só usa o nós, não tem feminino. Vamos para a segunda pessoa do plural. Vosotros, vosotras. Correto? Então a gente também tem o masculino e o feminino. Em português a gente só tem, né, uma voz, que é o vos. Né? O vós. Ó. Vós sois. Não importa se é homem ou mulher. Já, se você estiver falando no espanhol só para mulheres, né, você vai falar vosotras sois. Vosotros sois. Tem masculino e feminino. E a última pessoa é o ellos, ellas. No português temos também eles, elas. Em espanhol, ellos para eles, ellas para elas. E ainda temos, né, o caso do nosso vocês, que em português, que seria como ustedes. Ustedes. Bom, você notou aí que na terceira pessoa você tem usted, usted e tem ustedes. Esse usted e ustedes, eles vêm como uma forma formal de falar. É como o nosso senhor e senhores. Quando eu vou falar para uma pessoa assim que eu não tenho muita intimidade, eu falo, o senhor está bem? Em espanhol eu uso usted ou ustedes. Seguindo então, vamos falar cada um dos nossos pronomes pessoais ou pronombres personales espanhol. Eu, tu, ele, ella, usted, singular. Agora vamos para o plural. Nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ella, desculpe, ellos, ella, ustedes. Lembre-se também, quando vamos falar vosotros, vosotras, o som é meio um V com B. Ó, vosotros, vosotras. Correto? Bom, para finalizar a aula, eu coloquei agora uma tabela onde temos os pronomes e também temos verbos. E ainda eu coloquei um adjetivo. Então vamos lá. Primeira frase, primeira pessoa. Eu soy listo. Listo quer dizer uma pessoa capaz, uma pessoa inteligente. Poderia também falar eu soy inteligente. Porém, preferia a palavra listo. Eu soy listo. Segunda pessoa. Tu eres listo. Él es listo. Ella es lista. Usted es listo. Continuando, agora o plural. Nosotros somos listos. Nosotras somos listas. Vosotros sois listos. Vosotras sois listas. E por último, o plural. Ellos son listos. Ellas son listas. Ustedes son listos. Lembrando que a gente ainda pode falar aí na terceira pessoa, tanto do singular como plural, ella, ellos e ellas, correto? Porque a pronúncia pode ser diferente dependendo do espanhol. O mais comum é colocar o i no lugar dos dois L's. Então, ellos, ellas, correto? Vamos ver mais um verbo aqui. É o verbo ser e o verbo estar. Eu estou listo. A palavra listo agora, ela muda um pouco de figura.
Por quê? Porque quando eu coloco o verbo ser, listo significa capaz, inteligente. Já quando eu estou no verbo estar, listo quer dizer que eu estou pronto. Então, ó, veja como fica. Eu estou listo, tu estás lista, ele está listo, ella está lista, usted está lista, usted está listo, nosotros estamos listos, vosotros ou vosotras estáis listos ou listas, ellos, ellas, ustedes estão listos. Em português, da mesma forma, ó, eu estou pronto, tu estás pronto, você está pronto, ele está pronto, nós estamos prontos, vós estáis prontos, eles estão prontos. Correto? Então, só recuperando lá desde o início, o pronome é aquilo que vem no lugar do nome. O pronome sempre vai estar antes do verbo. E ele também pode ser usado mesmo de forma oculta. Por exemplo, estou listo. Soy listo. Veja, mesmo sem colocar o pronome, se eu for usar ele, eu sei que é yo estoy listo. Yo soy listo. Entenderam? Bom, a gente fica por aqui. Vamos só relembrar então os nossos pronomes. Eu vou voltar lá na tela dos pronomes. Bom, terminando agora, só vamos dar uma relembrada nos nossos pronomes. Yo, tú, él, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas e ustedes. Boa noite aos alunos, às alunas. Eu vou estar colocando, logo após esta videoaula, algumas atividades para que vocês possam fixar esse conteúdo. Até mais!